Eu acho que aqui tem a resposta para essa pergunta, se a marca escolhe ou não o seu cliente, né? Eu acho que não, a marca não escolhe o seu cliente, mas ela vai escolher como ela vai se posicionar perante os seus clientes, como trazendo a cara para sua campanha, trazendo campanhas com ideologias que vão de encontro com a sua cultura. Então, tudo isso vai fazer a marca se posicionar tão bem que ela vai atingir o nicho certo, né? Então, não, ela não vai escolher, mas ela vai vender com quem vai se identificar com o que ela tá traduzindo em campanha e com a sua própria cultura. Oi, eu sou o Matheus Ferreira, seja muito bem-vindo a mais um episódio do GKPBcast, um espaço pra gente discutir com um pouco mais de profundidade sobre tendências e cases de sucesso do universo do marketing e da comunicação. Estou aqui com o Victor Alexandre Caroline Ferradosa, que já não dá mais pra ter saudade, já teve um episódio com vocês, tá bom. Que horror. É que nós tá gravando ao mesmo tempo, a saudade não matou ainda a saudade toda. Ó, no episódio de hoje a gente vai falar sobre quando extremistas vestem a sua marca, né? Que é o dilema aí de marcas globais, de marcas muito populares, né? A gente pode até falar de coisas recentes que estão acontecendo aí, por exemplo, como a história da bandeira do One Piece, né? Que foi sequestrada por protestos nos últimos anos. Isso também é uma marca, né? Que tá aí, ó. É verdade. Né? Tem um monte de marca pra gente discutir aqui nesse episódio. E ele foi feito com base no artigo da CNN europeia que chama Brands Can't Choose Their Customers. So what can happen when extremists wear their clothes? Gente, difícil, né? Marcas não escolhem seus clientes. Então, o que acontece quando extremistas vestem suas roupas? Olha só. É difícil. Então hoje a gente vai falar aí, rapaziada, a gente vai falar sobre a matéria, né, da CNN, explicar um pouquinho sobre o que eles falam nessa matéria e depois a gente vai falar sobre o maior exemplo no cenário brasileiro que já deve vir aí um pouquinho na sua cabeça do em qual momento isso aconteceu aqui no Brasil. Depois a gente vai trazer o case da American Eagle e da Gap e aí a gente chega aqui pra conversar, né, se as marcas podem ou não escolher os seus clientes e depois as nossas considerações finais, né, Carol? Perfeito. Será que vai ter polêmicas hoje? Tá com cheirinho de polêmica, hein? Mas antes da gente começar, eu queria lembrar vocês de seguirem a gente nas nossas redes sociais. Se você estiver pelo Instagram, já busca o nosso perfil GKPBcast. Lá vocês ficam por dentro de todas as temáticas, todos os episódios novos, os cortes, enfim, tem muita coisa boa lá. E vocês podem deixar os seus comentários que mais tarde, no final do episódio, a gente vai ler aqui. Se você estiver no TikTok, você pode encontrar o nosso perfil procurando por GKPB Oficial. Lá vão ter também todos os nossos cortes e muitas novidades do GKPB, que só tem coisa boa. E no YouTube a gente tá no canal do Geek Publicitário. Então, seja qual for o lugar, nós estamos lá e ainda esqueci de porque tem muita coisa. Estamos também nas plataformas de podcast. Então, Spotify, Deezer, Apple Music, qualquer lugar, joga lá GKPBcast que você vai encontrar os nossos episódios. É isso aí, pessoal. Tá, aguenta aí que depois da vinheta a gente vai discutir aqui o problemaço que as marcas têm quando extremistas vestem a sua marca. Bora lá. GKPBcast. Ó, vamos começar a nossa discussão aqui. A gente tem um problema hoje em dia que é o seguinte, né? Eu vou começar a fazer uma pré-introdução aqui. A qualquer momento vocês discordarem do que eu falar, porque às vezes quando é esses assuntos eu falo umas coisas que às vezes eu me passo. Mas as marcas, na verdade as marcas não, né? As pessoas que são extremistas, né? Normalmente elas têm uma capacidade cognitiva baixa, muito baixa. Discordo, brincadeira, só queria... É a capacidade cognitiva baixa que faz uma pessoa ser extremista, na minha opinião. Eu também tô nessa. E aí, ela não compreende muitos elementos, ela não tem uma compreensão muito grande de alguns elementos, né? Então ela tem uma compreensão superficial de mundo. E aí, o que sobra para ela, muitas vezes, é se apegar a símbolos que sejam conhecidos mundialmente, que sejam admirados mundialmente e que representem coisas que elas acreditam dentro do imaginário delas que aquilo representa. E não necessariamente é uma verdade da marca, né? Aí é isso, né? Antigamente você era uma pessoa burra, você era uma pessoa burrinha, não entende muita coisa do mundo, você recolhia a sua insignificância de mundo, conversava com umas 3 pessoas burras que também estão perto de você e vivia a sua vida na burrice quietinho. Mas com a internet, você sendo uma pessoa de baixíssimo grau cognitivo,
você vai para a internet, você tem um poder gigantesco de comunicação nas suas mãos e um poder gigantesco de comunidade, de se juntar com outras pessoas que têm baixíssimo poder cognitivo como você. E quando você se junta com essas pessoas, vocês procuram elementos que vocês têm em comum, que vocês admiram, que vocês gostam, e transformam esses elementos em elementos que muitas vezes vão virar símbolos ali da sua comunidade, do que você gosta e tudo mais. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque esse é o pano de fundo para a gente chegar nessas eleições de marcas que vão representar algumas coisas, né? E também é uma grande verdade que com a bênção e a desgraça da internet, porque a internet é a bênção e a desgraça da humanidade, né? Os próprios donos dessas marcas, né? Porque algumas marcas têm donos, outras marcas têm CEOs e pessoas que tomam decisões ali dentro, né? Que não são exatamente donos. Usam desses movimentos para também colocarem para fora algumas das coisas que pessoalmente elas acreditam e que muitas vezes não significa nem o que grande parte do público daquela marca acredita, né? A gente viu isso em diversas situações aqui no Brasil. Você tem, sei lá, uma Havan, né? Você tem Madeiro. a Madeiro. Você tem quem mais? Teve um monte de empresário aí nesses últimos anos, né? Que foi falando besteira atrás de besteira. E você tem algumas empresas que são jogadas dentro de algumas discussões sem querer. E acho que esse é o ponto central dessa nossa conversa aqui, né? Que é quando as empresas são jogadas dentro de polêmicas sem querer. Vou dar um exemplo aqui para vocês, bem... Acho que todo mundo vai entender, que é, por exemplo, a Nike, né? Ela patrocina a camiseta do Brasil e, de repente, a camiseta do Brasil é sinônimo da direita no Brasil. Não tinha... As pessoas botavam uma camiseta do Brasil e iam protestar contra o governo e contra qualquer outra coisa que elas acreditassem. E até hoje, a direita brasileira bota uma camiseta do Brasil e vai para as ruas protestar como se aquilo fosse um elemento dela. Eu acho que desde 2022, com a saída do Bolsonaro do poder, a esquerda conseguiu resgatar um pouco dessa questão do Brasil, da brasilidade, mas acho que ainda o elemento camiseta do Brasil ainda continua estigmatizado por esses anos todos de que foi um elemento central do Brasil. Talvez a bandeira brasileira tenha conseguido se livrar um pouco disso, porque antigamente, né, a pessoa botava a bandeira do Brasil na janela da casa dela e falava um baita de um filho de uma puta. Era automático, né? Porque antes de eleições era, um patriota ou é Copa do Mundo ou é futebol. Depois, ali, de 2017 pra frente, virou um grandíssimo de um filho da puta. E depois, agora mais recente, sei lá, Fernanda Torres no Oscar, entendeu? E começou-se a ter essa coisa da brasilidade de novo, de voltar um pouquinho a ficar uma coisa mais comum, de juntar todos os brasileiros. E aí, a Nike tem a camiseta do Brasil e, de repente, eles tiveram a ideia de lançar uma camiseta vermelha para a seleção brasileira, né? Que seria o uniforme, acho que 2, né? Do Brasil na Copa de 2026. Que era uma camiseta da Jordan, inclusive. Que eu acho uma estupidez lançar uma camiseta da Jordan no futebol, mas tudo bem. Já na Europa isso já acontece, você ter camiseta da Jordan no futebol. E aí eles querem lançar uma camiseta Jordan vermelha e isso explode no Brasil, né? Como se fosse um gigantesco acontecimento. Muito provavelmente, a gente não sabe, eu queria muito saber os bastidores dessa história dessa camisa vermelha da seleção, que foi cancelada rapidinho. E a CBF foi lá dizer que não podia ser feito, como se a CBF não tivesse culpa nenhuma de tudo que está acontecendo com a camiseta da seleção. A Nike ficou bem quietinha na dela, mas o fato é que essa camiseta vermelha foi cancelada porque representava um lado comunista da Nike que não tinha nada a ver. A Nike tem quantas camisetas que são em vermelho ao redor do mundo, né? Sim. Eu acho que trazendo ainda um pouco para trás, né? Acho que hoje a gente vive um ambiente de polarização em todos os lugares, seja político, seja social, seja... Enfim, numa conversa da esquina ali você vai encontrar uma polarização. A gente começa do biscoito à bolacha, à esquerda, à direita e assim vai por diante, né?
E isso é muito claro no Brasil, na nossa realidade, mas o mundo inteiro está passando por momentos desses, né? A gente vê nos Estados Unidos, em outros países também, isso muito claro. Quando a gente fala de política, fica muito evidente. De questões sociais, fica muito evidente, né? Porque a polarização, ela vai para um lado que ela traduz até, de certa forma, o que você acredita, né? O que você tem ali como verdade da sua índole até, de certa forma, né? E com isso as marcas caem nesse lugar de serem representadas muitas vezes por pessoas, por grupos que não condiz com a sua cultura, que não condiz o que a marca quer passar propriamente dito. E aí essa matéria da CNN, né, que o Matheus trouxe, traz essa reflexão de a marca escolhe quem é o seu consumidor e quando ela se vê nesse lugar, o que ela faz? Ela se omite, ela faz um posicionamento, então é uma matéria muito interessante que faz a gente refletir socialmente sobre como estão as coisas, mas também no âmbito de marketing, né? De posicionamento de marca como um todo. Esse assunto reforça muito do que a gente tem tratado em alguns dos outros episódios aqui, de como é importante a marca se inserir dentro de um contexto no quesito de ter algo para defender e de ter uma comunidade para abraçar. Porque se você não tem uma comunidade, se você não cria uma comunidade para abraçar, uma comunidade vai escolher te abraçar. Então a gente tem aqui exemplos da matéria do CNN que a marca Stone Island, ela é associada a hooligans do futebol, que é muito forte na Europa, né? Então lá aqui a gente tem a briga de torcida organizada, mas lá eles têm os hooligans que são assim, é um tema muito sensível, é um tema que eles não gostam muito de comentar, justamente por trazer um pouco do pior lado, né, da sociedade assim da Europa. E aí tem também o Fred Perry, né, que são as camisetas polo, que são adotadas por grupo de extrema direita nos Estados Unidos. Então a gente tem, como a Carol falou, o mundo inteiro está vivendo esse período de polarização e eles trazem um conceito na CNN dessa camuflagem fashion de grupos extremistas, que é muito daquilo que o Matheus estava falando também. Então a gente tinha, na época, no período agitado aí de eleições com o Bolsonaro e tudo mais, esse símbolo claro da bandeira do Brasil, mostrar que você era de direita. E existem alguns símbolos que essas pessoas são pessoas claramente ruins, que não querem mostrar para todo mundo de maneira explícita que são ruins. Então o que eles fazem? Eles encontram símbolos que são implícitos. E aí é isso onde eles se encontram, com marcas de roupas específicas. A gente tem aí os chamados apitos de cachorro, né? Que é uma das coisas que a gente vai falar aqui mais pra frente também. Que nesse ponto onde as marcas que não se posicionam precisam estar muito atentas para acabar não virando um símbolo de algo que às vezes elas nem queriam estar presente. Existem aqueles casos que as marcas querem estar presentes, como o Matheus trouxe também, mas e aí? Se um grupo extremista começar a usar minha marca, o que eu faço, sabe? E esse é um ponto do mais crucial do porquê muita gente fala, não tem necessidade da marca estar inserindo em contextos, da marca estar querendo participar de todas as conversas, e até eu concordo, de todas as conversas não precisa, mas existem conversas onde você precisa estar justamente para você ter esse ponto de conexão com o seu grupo e não acabar sendo colocado aí num fogo cruzado, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Ô, Carol, você com essa camisa verde e amarela do lado direito do vídeo, o que você quer dizer pra gente? Ai, credo. Bolsonaro? Não, pelo amor de Deus. Gente, acho que trazendo... Até essa camiseta foi uma coincidência, mas acho que ela vai muito bem com o episódio de hoje, porque... Eu fui para Cape Town, para África do Sul, e lá um dos esportes mais populares da África do Sul é o rugby, né? Aqui a gente tem o futebol, lá é o rugby. E pós-período do apartheid, o Mandela entendeu o rugby, esse time que
tá aqui dos dois lados, lá, que é o Springboks, ele entendeu como uma estratégia para conseguir unir as pessoas. Então, ele usou esse time, essa marca, né, propriamente, como uma estratégia muito forte para a união das pessoas pós-época do apartheid. Então, hoje, esse time, essa camisa, ela tem esse símbolo histórico por trás e não somente do time de rugby, né? Foi uma coincidência, uma feliz coincidência, porque eu acho que é muito interessante também a gente associar essas questões positivas, mas quando ele fez isso também, quem era pró-apartheid parou de usar a camiseta do Springboks, mudou de time e assim por diante, né? Então, isso aqui não é a camiseta do Brasil, é uma camiseta de um time da África do Sul, mas também eu acho que hoje eu usaria a camiseta do Brasil, ano que vem tem Copa e vou usar sim, só não a do Neymar, obviamente. Talvez porque ele nem... Amamos ver. Mas é isso, Não, Igor, não venha com essa pra cá, pra cima de mim, Que tá foi? bom? Que susto, gente. Achei que ele tinha feito alguma coisa. Eu já ia problematizar e no fim você veio com mó... Levou a história, foi vendo? bom a problematização. Mas né? foi bom seu questionamento. Talvez alguém esteja pensando que eu sou uma doida da direita. Não, eu tava só te zoando mesmo, Viu? Carol. É muito legal, inclusive essa conversa foi muito forte, porque, tipo assim, as pessoas têm, principalmente a galera que tá ligada a pautas extremistas, tem esse forte argumento de não querer ligar tudo à política. Então, tudo é político, todo símbolo tem um significado, e isso é muito importante quando você traz o significado da sua camiseta, assim como a camiseta do Brasil, em período de eleição, teve esse posicionamento muito fervoroso, porque do outro lado a gente tinha basicamente a estrela do PT, ou a cor vermelha que representava o comunismo e tudo mais, mas tudo é símbolo e tudo precisa ser muito bem, como é que eu falo? Muito bem... Precisa estar muito bem claro, né? Esclarecido, de fato. É mais ou menos isso, mas tipo assim, você precisa pensar muito bem a respeito das coisas que você faz, porque se você não tem um pensamento e você reflete um pensamento, alguém pensou por você. Você precisa entender muito bem as coisas que você faz para você não acabar virando massa de manobra ou acabar não virando só um reprodutor, sabe? Vai virar um toca-discos. Você tá reproduzindo algo que você nem sequer pensou muito bem a respeito, e é o que acaba acontecendo nesses casos, para já entrar aqui na questão da camiseta do Brasil ligada ao bolsonarismo aqui no cenário de eleição, né? Até porque assim, né, gente? Quando a gente fala de você virar símbolo de uma massa extremista, eu acredito que você esteja alavancando as suas vendas, de certa forma. Eu não tenho esse estudo aqui, mas o tanto de camisa do Brasil que deve ter sido vendida para essas pessoas que nem deveriam ter camisa do Brasil... Pô, deve ter sido um absurdo, né? Deve ter tido um boom, assim. Então, você também colocar muitas as questões de princípio na frente da parte business mesmo, né? Na frente de dinheiro, propriamente dito. Exato, tem que ser ético, né? O Matheus estava falando ali da Nike na questão das camisetas do Brasil no período de eleição, e depois do ato terrorista que teve no 8 de janeiro... a CBF ela precisou se pronunciar e se manifestar a respeito dessas pessoas que estavam com a camiseta da seleção brasileira. Saiu uma reportagem aqui pelo UOL, a gente tem o link aqui, e eles precisaram se pronunciar a respeito, justamente porque eles não se pronunciaram em momentos anteriores. E aí, você não se pronunciar antes da merda acontecer, diga-se assim, vai te deixar muito numa posição muito pior lá pra frente, quando as coisas começarem a andar de um jeito que não dá pra segurar mais, né? Eu acho que é aí que tá o ponto. Tem duas coisas que eu queria falar. A primeira é sobre um assunto um pouco anterior, que vocês já falaram e que é importante a gente ressaltar, que nada é escolhido por acaso. Mesmo uma decisão inconsciente, ela não é por acaso. Ela é inconsciente, mas ela não é acaso, tá? Por que eu tô falando isso? Lembra daquele discurso da Miranda no Diabo Veste Prada, que agora tá em alta, Diabo Veste Prada de novo, então... Que vai sair o 2, né? Aquele discurso sobre a blusa azul, que
como é o nome? Eu nunca lembro. A Andrea, que é o nome da Anne Hathaway no filme. Pra mim é a Anne Hathaway no filme, né? Ela não tem um nome no filme. Mas enfim, eu só lembro da Meryl Streep, que é Miranda. Mas o da outra lá, da menina, que é a Anne Hathaway, eu não sei qual que é o nome. Acho que é a Andrea. E ela ela meio que chega lá não se importando com moda, né? Ela não se importa com moda. Ela é, tipo, tá nem aí pra moda. E ela tá com uma blusa azul e a Miranda meio que dá um fecho gigantesco nela, falando, você não se importa com moda. Você acha que você abre o seu guarda-roupa, pega essa blusa azul, coloca essa blusa azul e acha que não se importa com moda. Sendo que isso não é um azul, isso é um azul não sei o quê. E aí ela fala que isso foi utilizado na semana de moda de não sei aonde, depois a Yves Saint Laurent usou isso não sei na onde, para que hoje essa blusa que você veste fosse construída nesse mesmo tom de azul. Muita gente da moda pensou nesse azul e construiu esse azul para que você usasse esse azul hoje. Então você acha que a moda não influencia a sua vida, você está vestida de moda, por mais que você não se importe com a moda. Por que eu tô falando isso? Porque é assim que funciona tudo na vida, né? Essa camiseta que a Carol tá vestindo, essa camiseta que eu tô vestindo, essa camiseta que você tá vestindo, elas são parte da sua personalidade, ainda que você não se dê conta de qual é a sua personalidade. Porque às vezes pode ser que a pessoa não se importe com nada, mas tem um motivo e tem um porquê daquelas escolhas que ela tá fazendo ali. E depois, voltando para essa história da camiseta da seleção, eu acho que era isso. A camiseta da seleção era o elemento comum entre aquelas pessoas. Esse baixíssimo nível cognitivo botou elas num lugar onde era algo que todo brasileiro gostava, que era o futebol, que era a seleção brasileira, que eram as cores do Brasil, mas no final das contas eram tanta divergência de todas as outras coisas que esse foi o único elemento, e por isso que o extremismo usa o nacionalismo. O extremismo ele só vai usar o nacionalismo porque ele é o único elemento que resta entre pessoas completamente diferentes e de baixíssimo poder cognitivo. Porque o nacionalismo, ele é a sua essência. É aonde você nasceu, é o que você representa, é o que a sua comunidade representa, é o que a sua nação representa. E o nacionalismo ele é muito utilizado dentro do extremismo, né? O extremismo é construído no medo da perda da sua essência nacional, de quem você é enquanto uma nação, né? Então é esse medo de que o comunismo vai acabar com o nacionalismo que faz as pessoas ficarem extremamente nacionalistas. E aí depois a gente pode entrar no quão estúpido é esse nacionalismo de pedir uma ajuda externa de um outro país, né? Eu acho que... Eu não trouxe meu chapéu de alumínio pra gente falar sobre isso. Mas aí a história da CBF é interessante por quê? Porque a CBF, vendo que aquele elemento que era dos brasileiros estava se tornando um elemento de uma parte específica dos brasileiros, olha para as vendas e fala, tá tudo bem. Ué, qual é o problema? Tô vendendo mais do que nunca, a seleção tá uma porcaria, não ganha já porcaria nenhuma já faz um tempo, pelo menos estamos vendendo camiseta, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Sem se dar conta de que tá sendo construído uma narrativa completa a partir de um símbolo, que é a camiseta da seleção. Aí você fala pra mim, a matéria do UOL é de 2023. A gente teve isso começando a acontecer, sei lá, desde dos protestos contra a Dilma em 2015. Dilma e Aécio, né? A camisa azul do Brasil que ficou muito popular aí nessa época já. Então, e aí a gente tá falando de 2014 e 2015, né? Aí em 2023 a CBF vai querer fazer alguma coisa, a gente não tá nem falando de governo Bolsonaro mais, né? Então assim, me parece extremamente conveniente para a CBF se posicionar no momento que já foi, onde ela já lucrou com o que poderia ser lucrado e agora só tem a perder, né? Exato, exatamente. E aí a gente vai aqui para esse case, né, que aconteceu da American Eagle, que foi uma campanha que eles lançaram com a Sydney Sweeney e até hoje está repercutindo. Essa campanha ela foi lançada em julho de 2025 agora, e basicamente eles faziam um trocadilho que já foi utilizado em um outro momento na publicidade, que é esse trocadilho de jeans com genes, né, em inglês, para representar que a Sydney tinha bons genes
e tentando ali fazer uma dissociação com o jeans. Posso falar uma coisa rapidinho? Claro. É muito importante dessa campanha, acho que é o que dá todo o tom dessa campanha. Quem trouxe a brincadeira com jeans e genes foi a própria American Eagle. Não foi ninguém. Porque às vezes tem umas coisas disso, né? A marca vai e fala uma coisa, interpretam como outra coisa e a marca acaba entrando num discurso de que a gente nunca vai conseguir comprovar se ela quis ou não quis essa brincadeira. Mas aqui é nítido que a American Eagle quis essa brincadeira dos genes, porque ela tem uma imagem de uma menina que se parece com a Sydney Sweeney na frente de um outdoor com a marca Genes, né? Com a palavra Genes riscada e jeans escrito embaixo. Então é muito claro qual era a intenção, que era brincar com genes, tá? A partir de brincar com genes, o que eles queriam com isso, tudo bem, a gente pode ter várias interpretações, mas que desde o começo a brincadeira era fazer essa confusão entre genes e jeans, é muito nítido. Exatamente. E aí foi... A partir desse ponto, eu acho que é um dos casos que o Matheus tinha até trazido pra gente, no quesito da própria Van, de se colocar no lugar dessas pessoas, a partir do ponto que a campanha bate no público, o público começa a bater de volta, falando, isso daí tá um pouco errado, passou um pouco do limite, e o que a marca faz? Tanto a marca quanto a Sydney, eles reforçam a ideia. Não, a gente tá falando de jeans, né? Genes, de jeans, talvez, não sei. E aí você posiciona a sua marca a favor desse público completamente extremista que vai bater palma e vai bater palma igual a manada, sabe? Vai abrir, todo mundo vai bater palma porque não há espaço para interpretação, há espaço só para concordar e seguir a vida, que é quando a Gap, vendo esse movimento da American Eagle, eles lançam uma campanha com o grupo Cat's Eye, que é um grupo criado por... Cada uma das membros do grupo tem uma etnia específica, é de um membro específico de diversidade, especificamente. E a Gap, ele traz essa campanha falando, beleza, os caras lá trouxeram a roupa só pra quem tem bons genes, a nossa roupa é pra todo mundo, a nossa roupa é pra diversidade e tudo mais. Indo contra o ditado popular da direita de que quem lacra não lucra, porque as ações da Gap com essa campanha subiram e eles trouxeram aí um crescimento pra marca que não se via desde 2019. Aqui são dois cenários extremos de como as marcas podem assumir uma postura dentro de uma comunidade, de como conversar com a sua comunidade e como declarar o seu lado dentro de uma disputa que é polarizada sem necessariamente precisar levantar uma bandeira, né? Eu acho que aqui tem a resposta para essa pergunta que a própria matéria da CNN traz. Se a marca escolhe ou não o seu cliente, né? Eu acho que não, a marca não escolhe o seu cliente, mas ela vai escolher como ela vai se posicionar perante a seus clientes. Como? Trazendo a cara para sua campanha, trazendo campanhas com ideologias que vão de encontro com a sua cultura. Então, tudo isso vai fazer a marca se posicionar tão bem que ela vai atingir o nicho certo, né? Então, não, ela não vai escolher, mas ela vai vender com quem vai se identificar com o que ela está traduzindo em campanha e com a sua própria cultura. Eu acho que tem uma coisa, tem muitas janelas para abrir dessa história, eu não quero também abrir mais do que já foi aberto, mas assim, tem algumas coisas, né? Primeiro, é óbvio que tá tudo conectado com política, gente, porque assim... Quando que a gente ia imaginar a American Eagle fazer uma campanha dessa num governo Biden, entendeu? Num governo Obama. Não faz. Por quê? Porque precisa de um contexto político em volta para que você coloque algumas campanhas no ar, entendeu? A gente viu isso acontecer no Brasil. Sim. Né? Você tá vendo a Van fazendo gracinha hoje? Não tá fazendo gracinha hoje. Óbvio, eles vão fazer algumas coisas que, né, você precisa manter um discurso. Mas você precisa sobreviver enquanto marca. E a marca depende do contexto político para sobreviver. Entendeu? Então você só vai fazer uma gracinha como faz a American Eagle se você tem contexto político para fazer essa gracinha e você entende que esse contexto político vai te dar sustentação. Né? Quem é que fala sustenta tuas gracinhas? A Jojo Todinho?
Não, tá proibido falar da Jojo Todinho. Que é outra, também dava pra fazer uma análise dela aqui também Nossa. nesse episódio. Mas essas marcas, elas precisam de um contexto político. Então a gente vê que quando os Estados Unidos entram nesse momento, desse contexto político extremamente conturbado do qual eles estão vivendo agora, é aí que você começa a ver as marcas, por exemplo, a grande maioria das marcas globais estão cancelando projetos de diversidade e inclusão. Sim. Né? A gente acabou de ver a Casa 1 no Brasil anunciar que vai fechar as portas porque as empresas globais que apoiavam eles cancelaram esses investimentos. Então isso é uma verdade da marca, ou a marca na verdade é uma grande oportunista safada que na hora que ela vê que o dela tá na reta, ela sai correndo? No final das contas, o que a gente está vendo é um monte de marca oportunista safada. A gente está falando de grandes marcas globais que durante os anos de 2016, 2017, racharam de fazer campanha de diversidade, botando LGBT pra cima, patrocinando parada LGBT, levando as cores LGBTs para dentro dos seus próprios produtos, para dentro dos seus próprios serviços, e que hoje estão saindo correndo desesperadas com medo de sofrerem sanções por conta das sanções que são óbvias do governo norte-americano, né? E aí, eu acho que deixa o que a Gap fez muito mais corajoso. Porque uma coisa é você ser a American Eagle, que você fala pro ar e espera as pessoas pegarem a mensagem que você quer. Outra coisa é você ser a Gap, que está completamente de fora da discussão, que não foi envolvida, que não quis se envolver inicialmente nessa discussão, mas que enxergou o seu papel social e também uma oportunidade de negócio, por que não? Porque é uma oportunidade de negócio também. Sim. A partir do momento que você tem em mente quem é o seu consumidor. Porque, obviamente, a partir do momento que a Gap faz esse movimento, ela tá fechando a porta para um monte de gente que compra American Eagle, né? E aí a Gap tem a coragem de fazer esse movimento que, para mim, é muito foda, tipo, muito corajoso do ponto de vista de marca, mas que também é extremamente perigoso, porque você tá entrando no meio de um furacão que você poderia ficar paradinho só olhando, só Você assistindo. escolhe um lado, né? E É. quando você escolhe um lado, a partir desse momento não tem volta. Não tem como eles se posicionarem contra isso mais, né? Aham. Nem se eles quisessem, puta, mudou o CEO, mudou tudo aqui, esse não vai ser mais o nosso posicionamento. A gente vai ter um posicionamento neutro ou até da outra extrema direita ali, né? Não dá mais. Você não pode se arrepender. Eu acho que dá pra fazer essa transição. Eu acho que algumas marcas acabaram já fazendo. Eu não consigo me lembrar de alguma marca específica. Mas acho que dá pra você fazer uma transição de uma marca que apoia uma coisa e vai pra outro lugar. Mas é difícil, né? Precisa É ter muito alguns símbolos difícil. importantes. Por exemplo, uma mudança de um CEO, né? A gente tem casos de CEOs que tem que pedir pra... A gente teve a história lá do CEO do CrossFit, né? Que durante a pandemia falou um ele monte foi- de bobeira, acabou com a marca do CrossFit. Vários boxes abandonaram a marca do CrossFit por uma pressão dos praticantes do CrossFit, Sim. né? E agora estão tentando um rebranding aí, tentando voltar, mas é isso, você precisa afastar algumas pessoas para mostrar algumas mudanças e tentar salvar uma marca. Porque no final das contas, acho que isso é muito importante também. Uma marca é feita por muitas pessoas. A marca não é feita pelo CEO. Infelizmente, muitas vezes é o CEO que vai dar a palavra final e que vai bancar. Quantas pessoas dentro da American Eagle devem ter detestado essa campanha que eles fizeram? Sim. Com certeza, com certeza. E não tem muito pra onde você correr, porque aí você vai falar, beleza, a marca tá lançando aqui uma campanha que eu não gosto, então vou me demitir. Aí, todo mundo tem conta pra pagar, né? Não tem muito pra onde correr. Eu acho que isso aqui é um reflexo muito do que a gente já falou em outros episódios também, de como as marcas, e parece que isso, a gente fala muito cenário Brasil, mas parece que isso se reflete ao longo do mundo, de como as marcas pararam de enxergar a longevidade. As marcas estão pensando no agora, para agora, vamos fazer uma campanha aqui, vai ser isso, vamos pensar nos números que a gente vai gerar aqui agora e depois que se lasque, sabe? É um pouco do que a CBF fez, deixou rolar a desgraça acontecer e aí quando deu tudo errado, eles vêm e falam, mas como o Matheus bem falou,
já usufruiu de todos os frutos possíveis. A gente tem aqui a American Eagle fazendo esse movimento agora num momento de um governo de extrema direita em alta nos Estados Unidos, e aí beleza, a gente vê esse momento acontecer também, porque em outro momento não aconteceu, sabe, pra você se sentir à vontade de fazer uma campanha desse nível. Então falta um pouco enxergar a marca de maneira mais longínqua, sabe, de enxergar o que você tá querendo construir com a sua marca, porque no final das contas, as tendências vão passar, mas a sua comunidade fica. Você precisa entender o que você está construindo e com quem você quer construir. E aí eu quero trazer, só para a gente vir um pouco já no sentido final do nosso episódio, a pergunta para vocês de se as marcas escolhem os seus clientes, né? Como que essas marcas se relacionam, como que elas podem fazer para evitar esse tipo de acontecimento dentro de casa. Eu acho que a marca escolhe. Eu acho que a marca pode escolher. Eu acho que a marca pode não escolher quem vai usar a sua roupa. Tem nessa matéria da CNN, também tem um outro exemplo aqui do Putin, né? Que quando ele fez o anúncio lá da invasão da Ucrânia, ele estava usando a marca italiana Loro Piana. Um casaco que custa $14.000, que é um casaco todo puffer, né? Coloca aí. Que é esse casaco aqui, que é um casaco puffer da marca italiana Loro Piana, pertencente ao maior grupo de luxo do mundo, LVMH. Teve esse casaco de $14.000 usado pelo presidente russo Vladimir Putin durante um comício televisionado na TV estatal russa, no qual ele comemora a invasão da Ucrânia. A jaqueta foi identificada por observadores e a Loro Piana foi duramente criticada nas redes sociais por não condenar Putin. E aí eu acho que é uma questão. Porque assim, você não escolhe que vai vir um cara e vai usar o seu produto, mas você escolhe ficar calado depois que ele usou. Eu acho que esse é o ponto da nossa discussão aqui. Ainda não sei o que achar, tudo bem, tenha o seu tempo, mas você precisa de um posicionamento, entendeu? Porque se isso acontece e você não se posiciona, você já está posicionado. Quando você é neutro demais, alguém pode contar a sua narrativa que não vai ser você. Então, a forma que ela vai ser contada vai depender de terceiros. E se isso vai traduzir o que você quer passar como marca ou não, já não importa mais. Sim. E esse posicionamento não precisa ser muito específico, não. Não precisa assumir um lado. Carta aberta, não é isso, não, né? E tipo assim, não precisa assumir um lado. Por exemplo, uma marca... O Putin utilizou a minha marca num discurso, fala, gente... A gente não é a favor de guerra, a gente não é a favor de invasão de lugar nenhum, a gente defende que a Rússia seja livre, a gente defende que a Ucrânia seja livre, a gente não assume um lado, a gente só lamenta que a utilização do nosso produto possa ter dado a interpretar que a gente tem algum posicionamento em algo que a gente de forma alguma tem. Não é um bom posicionamento você falar dessa forma? Você não precisa falar, gente, não gosto do Putin não, ele é um filho de uma mãe... E não tem nada a ver com o nosso produto. Não precisa ser assim, esse posicionamento. E muitas vezes você não precisa nem falar com essas palavras, mas se você fizer uma campanha muito bem estruturada, que traduza isso através de imagem, através de mensagens, não propriamente falando isso, o seu consumidor vai entender o recado. As pessoas que conhecem sua marca vão entender o recado. É o que a Gap fez, basicamente. Exato, né? Ela não colocou ali nenhuma mensagem... Óbvio que tá muito escancarado, né? Da forma que eles trouxeram. Mas assim, não precisou escrever nada. Porque eu acho que também esse é o medo. É você escrever ali na pedra mesmo. E aí depois não tem como mudar. E aí, dessas formas, fica subentendido o que você tá tentando passar. E fica um pouco mais seguro também. E digo mais, eu acho que a CBF erra quando proíbe uma camiseta vermelha da seleção brasileira. Porque poderia ser uma baita oportunidade... para eles colocarem que não tem um lado, que não tem um posicionamento, né? Sim. Por quê? Porque, então tá bom, tem uma camiseta verde e amarela que foi assumida por um lado e tem uma camiseta vermelha, olha aí, a esquerda acusou a gente durante anos de sermos complacentes com a direita e nós não somos. Mas não, eles vão lá e cancelam a camiseta vermelha, ou seja, eu estou mandando uma outra mensagem de que
é real. Eu não gosto muito dessa história do vermelho, não. E quando você não se pronuncia, que nem a Carol falou, você abre margem para que as pessoas se pronunciem por você. Então, pô, o que me dá a entender aqui? A Loropiana é uma marca de elite, a elite nunca vai estar a favor da pobreza, dos pobres, e logo a elite tá a favor de guerras e tudo mais. Então, é isso. Se ele não tá falando nada, se eles não vão se defender a respeito disso, nada me impede de tirar a minha própria interpretação disso, sabe? Obviamente, tirei a interpretação vaga aqui do nada, mas só pra trazer esse contraponto de que, a partir do momento que você não expõe o seu lado, a partir do momento que você não expõe o seu ponto de vista, você dá espaço para que as pessoas decidam por você. Interpretem como elas quiserem, né? Como um apoiador, como um isentão, enfim, fica a critério dos outros e não seu. E aqui tem uma outra coisa engraçada, que é essa parte aqui, né? Que de repente o Drake e a Dua Lipa estão envolvidos numa polêmica que às vezes eles nem sabem. Exato. Eu mudei de marca, mas é a marca que também estava sendo associada à extrema direita e que de repente é uma marca que está aqui com a Dua Lipa e com o Drake. Acredito que a Dua Lipa e o Drake são extremistas? Não acredito nisso. Mas a partir do momento que eles, mesmo que no desconhecimento, passam a utilizar esses elementos, eles passam a ser vistos também dessa mesma maneira. Então, volta para o discurso da Miranda. Quando você abre o seu guarda-roupa e pega uma peça de roupa aleatoriamente, você não está fazendo uma escolha exatamente aleatória. Tem um monte de coisa ali, e quanto menos conhecimento você tiver disso, você pode estar colocando para o mundo uma mensagem que não necessariamente é aquela que você quer deixar, né? Sim. E é óbvio, eles foram fazer aqui um movimento para tentar sair desesperadamente dessa história, né? Porque, de novo, eles não escolhem quem é o cliente deles, né? Mas isso é muito importante também. É muito importante não só enquanto marca, mas é importante enquanto artista. Porque a história da Sydney Sweeney, ela poderia falar, gente, não sabia de nada disso dessa campanha. Quando me chamaram, Fizeram um shooting, eu vi Genesis e Jeans, não fiz nenhuma associação. Sinto muito que vocês fizeram isso, realmente não acho legal, né? Vou falar com a minha equipe, ver se a gente consegue cancelar a campanha. Vou tomar alguma atitude em relação a isso, de forma alguma. Ela ficou em silêncio. Depois ela teve a oportunidade de uma jornalista perguntar pra ela sobre o assunto e ela ser muito mais Debochada. Por que que ela debochada. falou? Eu não vi. Eu não vou lembrar as palavras agora, então não vou falar muito, mas basicamente uma jornalista pergunta pra ela sobre a campanha e pergunta se ela quer dar algum pronunciamento. E ela fala que ela não tem o menor interesse, que quando ela quiser falar disso, ela vai falar. Então, assim, É um pouco disso, né, que a gente tá falando. Quando você não fala, as pessoas vão achar que você compactua. exato. Porque exato. às vezes ela nem compactua, mas ela não falando e deixando claro que ela não quer se pronunciar. E, cara, ela é muito bem treinada pra fazer uma coisa muito no meio em cima do muro, pra não ter nenhuma interpretação pra lá, nenhuma interpretação pra cá, entendeu? É nítido. Assim, não é um discurso raso, não é uma coisa mal pensada, não. A Sydney Sweeney, ela tem media training pra fazer esse rolê. Eu acho que a Sydney Sweeney é uma extremista, a minha opinião pessoal, não acho. Eu acho que ela entende que isso gera buzz. Acho que ela entende, porque a Sydney Sweeney ficou conhecida por vender uma fragrância que era uma água do banho dela. Vocês viram essa história? Sim. Ela é que aí Ela que gosta tá. da Ela já polêmica. tá nessas campanhas totalmente sexistas até, de certa forma, sabe? Ela entende que a polêmica gera buzz. A gente falou isso no episódio anterior, né? Do Top of Mind. Gerar polêmica, nem não precisa estar falando bem da É sua o marca. rage bait. É o rage bait, basicamente, né? Ela entende esse rage bait. E talvez ela ainda esteja querendo surfar nisso, porque ela viu que isso gera visibilidade e gera venda, e gera dinheiro no final das contas. Pro bolso dela, né? Porque as últimas 3 bilheterias dela foram um fracasso. Mas ela ganha por projeto, né? Pois é. E ela entendeu essa dinâmica do rage bait na minha concepção. Essa foi a minha interpretação do que aconteceu em relação a ela. Acho que ela entendeu o que é essa história do rage bait e tá sustentando. Por isso que ela é muito cirúrgica e não dá nem um passinho pra frente, nem um passinho pra trás. Ela fica ali, entendeu? E qual é a hora... Só um off. Ela não tinha dito que ela amava jeans? Eu acho que ela falou. Jeans. Então, e ela falou, eu amo jeans.
Mas eu acho que foi Jeans. nessa... Eu só uso jeans, eu amo jeans. Foi isso que ela falou na reportagem. Tipo, É por isso que eu tô falando, é muito em cima do muro. Muito em cima do muro. Ela falou, você quer se retratar? Ela falou, não, vou me retratar pra quê? Eu amo jeans. Eu tenho jeans, eu amo jeans. Eu nem sei o que isso significa, né? Tipo, não sei o que a campanha... Tipo, uma coisa é antes da campanha estar no ar, outra coisa é depois de você ver toda a repercussão, você ainda continuar insistindo no mesmo discurso duplo, né? E eu acho que aí traz uma questão também muito importante do papel social que essas pessoas têm como figuras públicas, né? Tanto ela, por se associar a uma campanha dessa, quanto essas outras pessoas, como a gente tá vendo, Dua Lipa, Drake e tudo mais, que tudo que você fala, veste, ouve, traduz alguma coisa, né? Então isso é muito importante também. Hoje a gente vê um monte de influenciador falando, né, de um lugar de mais fácil acesso, se associando a qualquer uma marca. E aí entram as bets, entram todas as outras coisas. E isso traduz o que você acredita. E isso traduz qual é a sua ética. Então, isso tem que ficar muito claro também, porque a gente está falando aqui de marcas gigantescas, mas isso se traduz a qualquer outra, gente. É o pozinho que faz deixar o dente mais claro, que é o golpe. É a gominha de não sei o quê. Quando você é porta-voz desse tipo de produto, você está passando uma mensagem para o seu público. Exato. Eu tinha colocado aqui de como as marcas precisam estar atentas não só à estética, à produção de qualquer conteúdo que seja que ela vá produzir, mas aos valores que elas comunicam, quem está nas campanhas, a quem a marca se alinha ou é alinhada. Então é justamente isso. Todos nós, acho que foi o Cauê que falou isso quando ele veio, ele falou que todos nós somos uma marca, todos nós temos algo a zelar, todos nós temos a nossa reputação e, querendo ou não, estamos abertos à interpretação. Assim como o Matheus falou, tudo aquilo que você veste, tudo aquilo que você faz é um ato político, é um ato que vai definir e vai dizer quem você é. Então, quanto mais você consegue definir e estruturar o que está sendo feito pela sua marca, menos você abre espaço para que coisas e para que esse cenário se repita, sabe? Porque, beleza, a gente já trouxe aqui, as ações da American Eagle subiram, legal, galera tava investindo, show de bola, camiseta da CBF vendeu horrores, muito bom, mas até que ponto isso é favorável para manter a sua marca ativa durante mais tempo? Então, aqui a gente tem 2 pontos e eu queria fazer uma pergunta para vocês. De um lado, uma marca que se apropriou do discurso, ela quis realizar o discurso dessa forma, como o Matheus falou, foi proposital. E do outro, esse exemplo, a CBF, que foi apropriada por um grupo, né? Acho que a gente tem 2 exemplos diferentes. Quando vocês acham que é o tempo certo da marca se posicionar, pensando nesse cenário de que a marca foi apropriada por um grupo e por um discurso que não propriamente é o dela? Eu acho que o quanto antes. É que assim, é difícil saber exatamente o momento, né? Porque, por exemplo, vamos pegar... Eu não quero falar muito da CBF. Eu posso falar da CBF, mas vamos falar primeiro da história do Putin, né? Do nada, tem um cara na TV fazendo um anúncio que vai repercutir mundialmente, vestindo uma roupa sua e falando sobre algo que é basicamente o início de uma nova guerra, né? É muita coisa para assimilar nesse primeiro momento, né? Mas acho que você vem para você e precisa ser rápido o suficiente, porque a cada segundo que você não se posiciona, as pessoas estão tirando conclusões sobre a sua marca, né? Cada segundo que você demora para se posicionar é uma dificuldade a mais para reverter uma situação que está se construindo, né? Mas, de novo, tem que ser rápido o suficiente para entender os elementos essenciais da sua marca. E vou te dizer uma coisa aqui para vocês. Isso não é problema para marca que tem valores bem definidos. Isso só é problema para marca que o único valor que ela tem é financeiro. Porque marcas que têm valor... Porque toda marca... Missão, visão, valores. Bota lá um monte de coisa no papel. E não tem isso como... O único olhar para a marca é as ações na bolsa ou é a grana que está entrando na sua empresa, se ela não é uma empresa de capital aberto. Exato. Então, assim, se você tem missão, visão,
valores definidos e estruturais dentro da sua empresa, você não vai arredar o pé. Aconteceu com a Nike, patrocinando aquele jogador de futebol americano ou de basquete, acho que era de basquete, que era um cara que estava se ajoelhando durante o hino dos Estados Unidos. Isso foi dentro do governo Trump, do primeiro testamento do governo Trump, e o cara se ajoelhava em protesto na hora do hino nacional dos Estados Unidos. Isso foi uma gigantesca ofensa nos Estados Unidos. As pessoas faziam vídeos nas redes sociais queimando os produtos da Nike. A Nike não voltou atrás. Nos primeiros dias, as ações deles despencaram. Logo em seguida, elas passaram muito mais do que valiam antes. Eles só não voltaram atrás, como pelo contrário, eles fizeram campanhas com esse símbolo do protesto. Porque isso está diretamente ligado ao valor da marca. Aquilo é um valor incontestável para a marca. Sim. Entendeu? E quando você tem um valor incontestável, é muito mais fácil tomar essas decisões. Não vou dizer que é exatamente fácil, mas assim, é menos difícil. Você sabe pra onde você vai, né? Menos difícil você tomar essas decisões, entendeu? Então eu acho que é isso. Eu acho que quando a marca demora, quando a marca não se posiciona, no final das contas ela tá revelando que, primeiro, ela nem sabe muito pra onde ela quer ir, né? E ela também não tem valores bem definidos enquanto marca. E aí, eu acho que é uma marca fadada ao fracasso. Eu tô nessa linha de raciocínio também. Eu acho que faz muito mais sentido a maneira como você falou. Não tem muito mais o que agregar, no sentido de que a partir do momento que a marca está consolidada e ela sabe muito bem o que ela quer comunicar pros consumidores, na hora que bater uma polêmica dessa, é muito mais prático você saber para qual caminho você vai do que quando bater esse momento você precisar parar e falar, putz, e agora? O que eu vou fazer? O que minha marca, o que dá para fazer? Se você já tiver isso consolidado desde o começo, você já vai saber para onde você vai. Sim. Eu vou trazer um outro exemplo aqui, que eu tava comentando com o Victor ontem. Agora a gente tem os protestos da geração Z, né? Agora tem a onda dos protestos da geração Z. Ninguém ainda entende muito bem o que são esses protestos da geração Z. Imagina-se que seja... Imaginava-se no começo que era um protesto muito orgânico, nascido de pessoas que estão com dificuldade para encontrar todos aqueles dilemas da geração Z que a gente já enfrentou aqui, que a gente já falou aqui. Mas aí começa com protesto no Nepal, aí tem em outros lugares, e agora está muito forte no México, a ponto de esses protestantes da geração Z escreverem na parede puta judia para presidente do México. Gente, eu tô por fora. O que é mega bizarro. E qual que é o principal elemento que eles estão usando? A bandeira do One Piece. Ah, voltei. Tá. É isso? A bandeira do Puta. One Piece representa coisas muito diferentes do que parece que tá indo, porque ainda é um movimento que tá todo mundo tentando entender que movimento é esse, né? Porque é um movimento que não parece ter uma... Eles reivindicam o quê? Emprego, moradia, essas coisas que são dilemas da geração Z. É uma geração que tá vendo o mundo se definhar e não consegue muita coisa, muitas oportunidades, né? Por isso tem sido chamado de protesto da geração Z. Embora muitas das pessoas que estão nesse protesto não sejam da geração Z. Isso é uma outra questão. Embora eles tenham pegado um elemento que o One Piece, eu acho que é o maior anime, perde pro Naruto, talvez. Em quesito de popularidade não dá pra saber muito não, mas eu acho que o One Piece dá pra cravar como um dos mais populares, sim. É uma bandeira representativa, uma bandeira do... Como é mesmo que chama o negócio lá do chapéu de palha? Jolly Roger, a bandeira pirata. Não tem nome. É o símbolo da tripulação do Luffy no anime, que é o Que chapéu de palha. que representa o quê? Piratas, que são pessoas totalmente avessas a todas essas questões de direita, né? Digamos assim. E é uma coisa de um anime, de uma coisa que é muito focada numa geração que gosta muito de anime, né? Todas as vezes a gente vai falar de geração Z, é anime, games e música, né? Pegaram um elemento muito chave de uma geração e muito forte, porque acho que a bandeira do One Piece ela é uma bandeira, né? Representa rápido alguma coisa. E estão usando isso de uma maneira espontânea em diversos lugares do mundo ao mesmo tempo. E aí, chegou recentemente, tem... Enfim, né? O Twitter é a casa do Saci ali, né? E o Twitter é uma loucura.
E dentro do Twitter teve um cara que postou assim, um cara que é tipo um ativo, ele é um ativista de esquerda. Numa ignorância completa, falou: eu acho que todas as pessoas que usam essa bandeira precisam ser investigadas. Tipo, imagina, eu tô indo pra CCXP do nada, a polícia me para no meio do caminho, porque... Como assim você tá com uma bandeira do movimento de extrema-direita? Não, não é uma bandeira do movimento de extrema-direita, o negócio representa um anime que eu gosto já faz não sei quantos anos. E aí você tem essa dualidade que é o que eu tava comentando com o Victor. Precisaria de um posicionamento, só que no caso de um anime, eles são japoneses, é muito mais complexa a história de um japonês se posicionar em relação a uma coisa política que está acontecendo. Mas acho que já está sendo muito prejudicado. A imagem da bandeira do One Piece está sendo muito prejudicada por conta de ter sido jogada. Não foram eles, não existe nenhum incentivo de ninguém relacionado ao One Piece para que esses protestos acontecessem, mas eles foram jogados nisso. Eu acho que precisava de um posicionamento. Acho que esse posicionamento vai vir. Não acho que esse posicionamento vem. Mas é o que você falou da camiseta do Brasil. Exatamente a mesma questão. O quê? Que essas pessoas encontraram um elemento, um símbolo em comum, que é a única coisa que elas têm um gosto similar ali, talvez, e usaram isso para externalizar e ser o símbolo de um movimento, né? Então, quem é o culpado? E é um problema por quê? Porque imagina só, eu tô falando de uma pessoa que é um ativista de esquerda que supostamente entende muito do que está acontecendo do ponto de vista político, mas entende nada de anime. E é por isso que mesmo você sendo extremamente muito ligado a um assunto e extremamente ignorante em outro, vai te colocar numa situação super imbecil de falar que todo mundo que usa uma bandeira do Luffy, do One Piece, precisa ser investigada, né? Agora, pensa, se essa pessoa chegou ao ponto de postar isso no Twitter, qual é o efeito que essa bandeira não está causando ao redor do mundo inteiro nesses diversos protestos que estão acontecendo? Uma série de efeitos diferentes. E também o contrário. É uma bandeira que representa a força de um grupo específico que tem a coragem de pichar a puta judia para presidente do México. Que loucura, gente. Eu tava por fora desse rolê aí. É mega bizarro, né? Mas voltando, é por isso que é importante estar ligado, estar conectado com toda a sociedade, e aí acho que também do ponto de vista mundial, e agir rápido para conseguir fazer com que a sua marca fique o mais distante possível. Mais blindada. O mais blindada possível. Né? Eu acho que a conclusão geral do episódio foi que a marca não escolhe o seu cliente, mas ela é responsável por quem se identifica com ela. E ela não tá imune, né? Exato, isso pode acontecer. Esse exemplo do One Piece que eu nunca assisti, mas pelo que vocês falam, e eu ouço falar também de outras pessoas, tem esses posicionamentos muito claros quanto a questões éticas, sociais e tudo mais, e mesmo assim foi mal interpretado. Mas a forma como a marca também gerencia a crise diz também como ela lida com essa situação. Então, ela não é responsável pelos seus clientes, mas ela é responsável por como a sua marca é traduzida perante a sociedade. E se ela foi erroneamente traduzida, ela também é responsável como ela gere essa crise. Sim, é isso. Temos. Bom, pessoal, quero lembrar vocês que o YouTube e o Spotify permitem que vocês deixem comentários aí pra gente. Esse é um tema bastante polêmico. Conta aqui pra gente nos comentários o que você achou, qual foi a sua opinião aí sobre esses assuntos que a gente falou. E a gente vai adorar aí poder discutir com vocês. Perfeito. E se vocês gostaram do episódio de hoje, não esqueçam de deixar sua avaliação. Se estiver no YouTube, deixa aquele joinha que vocês já estão acostumados. E se estiver ouvindo ou vendo a gente no Spotify, deixa 5 estrelinhas aí no nosso canal. E não esquece de acompanhar a gente nas nossas redes sociais, tá? É GKPBcast no Instagram para você acompanhar, e gkpb.oficial no TikTok, lá onde saem os cortes que a gente posta também. E tem as nossas redes sociais pessoais. Eu sou o Victor Alexandro no LinkedIn para você se conectar, e Victor A. Alexandro no Instagram. Ao meu lado temos Caroline Ferradosa para você se conectar no LinkedIn e @carolferradosa no Instagram. E aqui na minha frente temos Matheus Ferreira no LinkedIn e @Geek Publicitário no Instagram. Você também pode seguir o gkpb.oficial lá no Instagram para ficar por dentro de várias notícias do universo do marketing e da comunicação. A gente se vê... Ah, não! Vocês querem falar nos comentários? Olha, a gente tem vários comentários
que a galera deixou pra gente, fazia tempo que a gente não lia aqui, né? Os comentários pra vocês, ó. O Marco mandou pra gente lá no Spotify, episódio muito curto. Eu achava que CRM era Conselho Regional de Medicina até esse episódio. Acho que toda empresa tem que ter no mínimo um site próprio, telefone e e-mail. Desde que tenha telefone e WhatsApp é opcional, pois sabendo o número de telefone já dá para telefonar e mandar mensagem por SMS. As ferramentas anti-spams estão por aí no e-mail pra gente usar, né? Não é porque mandavam muito spam no passado que eu deixei de ler as newsletters e mensagens que eu queria e que não foi solicitado. Tem mais aqui, calma aí que ele não comentou pouco não. Taca na pasta de spam e pronto. Show de bola, é isso. Aí o Padilha Diego comentou, novos 4Ps, até onde eu sei, surgiram ao longo do tempo os 7Ps e os 4Cs. Tem, né? A gente falou disso no episódio, tem isso aí aos montes, né? Todo mundo tentou. Tá aí, né? Débora Lima, quem diria que a Chappell Rowan criou os 4Ps? Me divirto com vocês, amo o podcast. Esse tá entre os top momentos. Muito realmente. bom, muito bom. Bota esse momento junto com a explosão das Casas Bahia. O André Aleph comentou saudades Victor aí, tá vendo, Victor? Valeu, André, tamo junto. Só de você, mais ninguém aqui desse podcast. É que só eu fico ausente, que a culpa é minha que quebrei o pé. Acho justo desconsiderar... o Marco, de novo. Acho justo desconsiderar tudo que foi falado nesse episódio, já que o Geek Publicitário disse que odeia crianças pra uma mulher que contou que tinha acabado de ter um bebê. Meu Deus do céu. Eu não lembro desse momento. Eu também Foi não. eu nem lembro qual foi o episódio. Tá difícil fazer network. Não, foi. É que você a mulher tava na mesa. Que tava na mesa e aham. eu falei pra mulher que eu não queria ter filho não, porque eu odeio criança. E ela tinha acabado de falar que tinha tido um filho. O André Aleph de Jesus de novo aqui, ó. A conversa foi tão fluida que parecia que o Tássio era integrante do GKPB Cash. Eu falei, isso o Tássio vai ficar se achando, que o Tássio já se acha normalmente, ele vai se achar um pouco mais. No episódio A Força do YouTube no Brasil, também a gente teve alguns comentários. A Lilica5970 deixou o comentário. Eu não costumo assistir TV no dia a dia, consumo apenas YouTube. Com a possibilidade do YouTube Premium, consumo YouTube com o celular bloqueado durante o trabalho. Agora, por exemplo, estou assistindo vocês e trabalhando sem atrapalhar minha rotina. Então, um bom trabalho, Lilica. Continue se você assim. estiver assistindo ou vendo... Ouvindo. O seu sindo. Assistindo ou ouvindo a gente nesse momento. O Free Fire Courts 2024 deixou também um comentário nesse mesmo episódio. Acredito que o YouTube tem um público mais fiel que existe. E isso é verdade, Também né? Valeu, O Free Fire O Courts. público do YouTube O fandom do YouTube é fã. forte. O público do YouTube é fã mesmo, de verdade. Ele E eu acho que é o lugar onde você mais consegue consolidar a comunidade até hoje, mano. Sim. A Esté deixou o seguinte comentário. Eu amo muito vocês. Obrigada pelo carinho. Acompanhar vocês é sempre gratificante porque agrega demais. E quero um almoço de relacionamento sem macarrão. Isso só quem assistiu o episódio vai entender. Só pra contar as fofocas de networking, porque tenho várias do meu nicho, viagem e turismo. Porque, nossa, como é triste como as pessoas não sabem construir um relacionamento. E ela ainda deixou saudades do Victor. Aí, ó, tá Um vendo mais uma abraço. saudade. Ô, você sabia que passaram pra mim esses dias no patrocinado de um jantar de relacionamentos, tipo, pra galera... Speed date. Não. É deslinked... Puta merda, mano. Pra você sair do LinkedIn, tá ligado? Aí é, tipo, a galera do trabalho, do mercado de trabalho. Tem um veículo muito conhecido do mercado publicitário que vive disso, meu filho. Ah, é? Os caras fazem isso, a parada? É normal? Passou pra mim a Viagem primeira pra vez. Brasil, viagem pra fora do Brasil, tudo nesses grupos pra você... Que aí, na mesa, é um sorteio pra vocês sentarem, tipo, misturados. E fazerem network. Achei legal até. Tem aquele também de fazer amigos dessa forma. Aí acho que é um pouco demais. Eu iria também separando. Eu tô aberto à comunicação com a galera. Só não vem encher o nosso saco mandando coisa do GKPB, viu? O quê? Porque o povo vem Ela só falar queria com a xingar. gente, pedindo coisa do GKPB. Ah, tá. Você tá triste, né? Nossa, Não eu gosto. fiquei puta com aquela isso menina porque ela recebe lá. Que 5%, né? Que eu... Pedindo meu contato, pedindo pra falar comigo, não foi? Não, pedindo informação do Matheus. Ah. Não, eu acho que é melhor não pôr essa parte, mas... Ó, Esté, um abraço aí pra você. A gente vai fazer o
membros do GKPB Cast em algum momento, quando eu conseguir convencer o Matheus. E aí a gente vai abrir esse espaço aí pra receber um telespectador no podcast. A gente vai reformular aqui o nosso espaço físico, porque tem uma mesa aqui atrapalhando tudo. Ué, mas Só é aí que a arrancar essa galera mesa senta. desesperadamente. Não, vai sentar no banco, a mesa vai sair fora. Ah, entendi. Porque as pessoas não sentam pra lá, elas só sentam na ponta, beiradinha, na né? ponta aqui, e ali fica super apertado, ninguém quer entrar ali, só fica uma pessoa sentada. Pois é, se você não tá entendendo do que a gente tá falando, como que é essa mesa aqui, tipo de coisa, assina nossos membros quando sair, aí quem sabe você vem aqui assistir pessoalmente. Exatamente. Gente, Boa. muito obrigado, a gente se vê na próxima semana, assistam os nossos episódios, um beijo e falou. Tchau. Tchau.